pergunta, fazer a intervenção, pedir para parar a aula e perguntar, tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Por favor, ali no chat, vão colocando ali se estão conseguindo me ouvir bem. Vamos lá para o chat, vamos testar o nosso chat aqui. Sim, sim, show de bola. Então tá bom, tá bom. Maravilha. Quem quiser pegar um bom aluno, eu acredito que todos vocês estão fazendo isso, né, porque são todos bons alunos, peguem ali um caderninho, né, um papel para fazer anotações, e façam as anotações desse assunto, porque semana que vem a gente vai mandar uma atividade referente à aula de hoje, tá bom? Muito bem, então vamos fazer o compartilhamento aqui da tela. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, para poder estar passando para vocês o PowerPoint. Eu fiz alguns acréscimos ali no PowerPoint, tá bom? Para a gente estar discutindo aí com vocês. Muito bem. Voltando aqui para o início. Então, esse é o assunto que nós vamos estar conversando com vocês. Nós falamos, já abordamos com vocês, desde a vinda da família real para o Brasil, né, como foi o processo da independência, né, falamos sobre a independência do Brasil, o Brasil no primeiro reinado, Dom Pedro I, depois trabalhamos ali o período das regências, né, principalmente ali as revoltas e guerras, né, que acontecem no período regencial, né, brasileiro, que vai de 1840, de 1831 a 1840, esse período aí é o chamado período regencial brasileiro. Então, nós temos o imperador, mas muito pequeno ainda, com 5 anos de idade, e ele vai assumir a partir de 40. Então, de 40 até 89, esse longo período aí do século XIX, nós temos o segundo reinado, de Dom Pedro II. Então, se a gente for dividir a história do Brasil nesse período, século XIX, então nós vamos falar aí, né, principalmente da independência para cá. Nós temos o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. De 1831 a 1840, nós temos o período regencial brasileiro, né? O período regencial brasileiro. Deixa eu dar permissão para alguém entrar aqui. Daniel Maia, ok. E de 1840 até 1889, nós temos o segundo reinado. Conta isso aí tranquilo para vocês, né? Fica bem claro, bem cristalino. O período imperial brasileiro, ele é um período bastante longo, então, desde a independência, 22 até 89. Então, praticamente todo o século XIX, nós temos um império, o Brasil tem esse formato, né, de império, ou seja, tem um imperador que está governando o país, né? Mais uma permissão aqui. E depois nós temos o advento da República. Pessoal, eu vou dar mais permissão para alguém entrar aqui. Deixa eu ver. Aí lá para o meio eu vou parar as permissões, senão eu não consigo dar aula, né? Eu vou continuar aqui só dando permissão. Tá? Como já passou alguns minutos, olha só, tem bastante gente entrando. Então, paro aqui. Nossa, combinado de entrar tudo no mesmo horário. Legal. Vamos lá, então, retomando. Então, quais são aqui? A gente vai falar, então, sobre o Brasil no segundo reinado. É um assunto bem amplo, bem vasto, mas a gente vai tentar colocar aqui as principais características na área econômica, política, na área social, os principais conflitos que ocorreram nesse período, tá? Lembrando que o Brasil, ainda nesse tempo, né, ainda mantém o escravismo como característica, né? Então, o Brasil no segundo reinado ali é política, economia e guerra. Então, nós vamos entender um pouquinho como funcionava, né? Ter aqui um panorama geral, né, do Brasil nesse período, tá? Então, nós temos dois grupos principais. Esses dois grupos políticos são os dois grupos majoritários, ou principais, né, que vão disputar o poder político nesse período aí, que são os liberais, né, são progressistas, e os conservadores, né? Conservadores, um grupo mais, vamos dizer assim, mais moderado de conservadores, e um grupo que queriam algumas mudanças, que são os chamados liberais. Deixa eu dar permissão aqui novamente. Ver quem é. Nicolas. Ok. Voltando. Eu acho que a partir de agora a aula vai ser com quem está aqui, tá? Então eu não vou parar mais para fazer permissão ali, ok? Então, assim, qual que era a diferença entre esses dois grupos políticos, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes, ficar falando muita coisa, tá? Mas, basicamente, os liberais queriam uma descentralização política, ou seja, dar mais autonomia política, principalmente para as províncias. Lembrando que, na época, o Brasil era dividido em província, hoje o Brasil é dividido em estado,
na época era dividida em província. Então, esse grupo liberal queria mais autonomia política, econômica, né, para as províncias, enquanto que os conservadores queriam uma maior centralização política, um governo mais forte, menos autonomia política para as províncias, etc. Então, esses dois grupos, eles vão alternar no poder durante algum tempo ali, tá? Nós temos, então, ali a transição desse período regencial para o segundo reinado. Nós temos vários conflitos, a gente já estudou esse período ali, né, com vocês, né, foi mandado, inclusive, algumas atividades. Então, essas duas forças políticas que estão disputando, principalmente os liberais, eles vão querer o retorno de Dom Pedro II ao poder. Eles querem a emancipação da idade aí do Dom Pedro II, querem que ele retorne e retome o poder, né? Querem a volta daquele modelo que tinha lá, nós estudamos do primeiro reinado, em que o imperador governava, né, quase que de forma absoluta. Então, principalmente os liberais, vão lançar uma campanha da maturidade de Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara. Lembrando que Dom Pedro II tinha aí 14 anos de idade, né, não tinha nem 15 anos, né, era bastante jovem, né, eu acho que a maioria de vocês estão nessa idade, entre 13 e 14 anos, né. Então, eles queriam o retorno do imperador. Então, começa uma campanha, tanto liberais como conservadores vão concordar nesse sentido, né, do retorno de Dom Pedro II, que ainda é muito jovem, né, não poderia assumir o trono do Brasil, apenas com 18 anos, e eles vão fazer uma manobra na lei, como acontece no Brasil, né? Sempre existe aquele jeitinho brasileiro que a gente cria ou faz para tentar burlar alguma lei ou alguma situação. Eles consideraram, então, anteciparam a maioridade dele para 14 anos, né? Não tinha bem completado 15 anos de idade. Então, sendo de maior, ele poderia assumir o trono, poderia assumir como imperador do Brasil. Aqui no Brasil, hoje, alguém com 16 anos de idade... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No Brasil, a maioridade é com 18, né? Existe alguma situação em que a maioridade pode ser antecipada? Alguém poderia me dizer ou falar? Deixa eu abrir aqui. Alguém sabe de algum... No Brasil, a gente sabe, então, 18 anos. Maior de idade, maioridade é com 18 anos. Alguém conhece ou sabe alguma situação onde a maioridade ela pode ser antecipada? Para votar é com 16 anos. Para votar é 16 anos, mas continua sendo de menor, tá, Eduardo? Ainda é menor de idade. Alguém conhece alguma situação específica? Não? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo, nós temos o caso do casamento. Se uma menina casa com 16 anos, né, os pais concordam, né, com o casamento ali com 16 anos, né, ele é emancipado. Então, ele passa a ser de maior. Ele passa a responder, inclusive, pelos seus atos. Então, a sua maioridade é antecipada pelo casamento. Parece-me que tem outras situações em que os pais conseguem antecipar também a maioridade, né? Mas isso é um processo judicial, né, que se consegue via justiça. Mas a maioridade no Brasil, ela acontece com 18 anos, né? A idade. Chegou com 18 anos, você responde, inclusive, legalmente. Dom Pedro II, então, com 14 anos, ainda nem tinha chegado aos 15, foi aclamado, então, imperador do Brasil. Tá? Com 15 anos de idade, aclamado imperador do Brasil. Então, ele assume o trono em 1840. Agora, o que mudava? Vamos pensar aqui, qual era o poder desse imperador? O que o imperador podia fazer, né? Lembrando que, nesse período, nós tínhamos 4 poderes, né? Hoje nós temos executivo, legislativo e judiciário. Na época também tinha isso, executivo, legislativo e judiciário, e tinha o poder moderador acima dos 3, que era o poder do imperador. No que consistia o poder moderador? Primeiro, como o imperador, né, e tendo esse poder moderador nas mãos, ele poderia nomear e demitir os presidentes de província, que seriam hoje os governadores, tá? Só para vocês terem uma noção. Ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados. Não gostei dos deputados que estão aí, vou lá e dissolvo o Congresso. Ele poderia nomear senadores, inclusive nessa época os senadores, o cargo de senador era vitalício, era por toda a vida. Perdoar sentença, o cara cometia um crime lá, a justiça condenava ele a uma pena, o imperador podia perdoar a sua pena, tá? Então alguém apelava e ele poderia ter sua pena perdoada. Além disso, né, ele poderia indicar o presidente do Conselho de Ministros, que era uma espécie de presidente, né, que nomeava os outros ministros, escolher ministério, né, e acima dos partidos manipulava, né, todos. Né? Então, o poder moderador, esse imperador que eu estou falando, Dom Pedro II, aqui nesse caso específico, ele tinha todos esses poderes.
Não é um cara que pode dissolver o Congresso. Por exemplo, se o presidente hoje tivesse o poder de dissolver o Congresso. Não gostei desses deputados que estão aí, são contra mim. Eu vou dissolver, tá? Então ele tinha, e como de fato ele fez algumas vezes, não foram muitos, mas algumas vezes durante o Império, ele dissolveu o Congresso. De um lado o Partido Liberal, do outro lado o Partido Conservador. Tá? O que essa imagem ela diz pra gente? O que ela nos traz de informação? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, participação aí. O equilíbrio entre essas duas formas. Equilíbrio? Alguém mais quer contribuir? Alguém mais quer falar? O que mais? O que significa ele ali com, de um lado, conservadores, do outro lado, liberais? Vamos lá, pessoal. Participação aí. Me ajude na aula aí, por favor. Que ele tem controle dos dois. Ele tem controle dos dois. Quem falou aí? Isabela. Isabela. Show. É isso mesmo. Matou a pau. É isso mesmo, tá? Ele tem o controle dos dois partidos. Ou seja, quem manipula tudo é o imperador. A charge ali, ela nos passa essa imagem. É um cara que manipula tudo, tá? Hoje no Brasil funciona assim? Mais ou menos, né? Nem tanto, né? Hoje existem controles, né? Os poderes são separados, mas tem sim a manipulação, né? Sempre vai existir, ok? Continuando aqui, ó, isso aqui é uma revolução que acontece, tá? A Revolução Praeira, que acontece ali em 1840 e alguma coisa, né? Com relação à data ali, é tão um pouco impreciso. Nós temos ali, acontece na região do Pernambuco, tá? Faz parte de uma decisão ali do Partido Liberal, né? Eles fundam um chamado Partido da Praia, né? Os conservadores que sobem ao poder demitem, né, os funcionários ligados a esse partido e aí começa um conflito lá, tá? Lembrando que no Pernambuco, agora não é só no Pernambuco, mas no Brasil todo, a sociedade era muito hierarquizada. Quem estava no topo do poder? Os senhores de engenho, os comerciantes, os militares, as pessoas mais ricas, né? Esses detinham o poder político, o poder econômico. Os senhores de engenho, por exemplo, eles tinham família, se não me engano, a família Cavalcante, lá no Pernambuco, que eles dominavam a política local. Tá? E isso acontece também até hoje no Brasil. Às vezes uma família que domina o poder político numa cidade. É uma família rica, geralmente rica, né, que tem muitas posses, influência, e que acaba dominando politicamente. Então, vai acontecer um confronto lá entre as exigências dessa Revolução Praeira, tá? Não vou entrar tanto em detalhes, eles queriam ali o voto livre e universal para todo o povo brasileiro, lembrando que nessa época nem todos podiam votar, apenas quem tinha lá O professor tá pedindo para você colocar o Nicolas. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Nicolas, mas ele não pediu aqui para entrar. Pede para ele mandar a solicitação lá para mim. Pede para ele sair e pedir novamente para entrar. Tá bom? Aí, assim que eu ouvir ali, eu dou a permissão para ele entrar. Muito bem, então, assim, eu queria um plano de liberdade de imprensa, etc. Tá, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas a Revolução Praeira, ela já mostrava o que para a gente? Né, que havia uma insatisfação em relação a essa centralização do poder nas mãos do imperador, né, a centralização do poder nas mãos de poucos, das elites regionais que mandavam na política. Então, pelas próprias exigências que o manifesto ao mundo, né, que eles fizeram, dá para a gente ter uma noção do que eles queriam, né? Então, liberdade de voto a todos, né, todos poderem votar, lembrando que no Brasil somente pessoas ricas, com certa condição financeira que podiam votar, liberdade de imprensa, trabalho para todos os cidadãos, né, principalmente no Pernambuco, onde a maior parte dos comerciantes eram portugueses, geralmente eles empregavam pessoas da própria família, e aí muita gente ficava sem trabalho, etc. e tal. Então, olha só, a extinção do poder moderador. Então, a Revolução Praeira, que foi, inclusive, sufocada nesse período, né, como toda a Revolução, ela, no Brasil, nesse período, foi sufocada, mas ela queria justamente, ela representa essa luta contra o autoritarismo do imperador, contra a centralização política. Economia ali no segundo reinado. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Posso continuar? Opa, tem um pedido ali, deve ser o... Vamos lá. Luna. Ok. Voltando então aqui, vamos falar um pouquinho sobre economia no segundo reinado, né? O café se torna aí o principal produto brasileiro, não só, nós temos o açúcar, o algodão, o tabaco, temos o cacau na Bahia, vários outros produtos, mas o café ele vai se tornar o nosso principal produto. O café, a origem dele é na África, ali no leste africano,
é trazido para o Brasil no início do século XIX, né, mas vai ganhar força aí na segunda metade do século XX, né? Tanto é que vai se tornar o nosso principal produto aí da balança comercial brasileira, porque o café virou um hábito na Europa, as pessoas tomavam muito café, começaram a tomar muito café na Europa, era chique tomar café. Então, esse aumento na demanda, no consumo de café na Europa e nos Estados Unidos, fez com que muitos começassem a plantar café aqui no Brasil. As primeiras plantações ocorrem no chamado Vale do Paraíba, que fica ali a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Ali começa, né, o nosso primeiro, vamos dizer assim, o primeiro local a plantar aí o café. É uma região que fica muito rica, um desenvolvimento econômico muito forte devido ao café, nessa zona da mata ali, né? E depois, né, com o esgotamento de solo, porque como tu começa a plantar muito uma cultura, o solo vai empobrecendo, vocês podem observar no mapinha que ocorre uma expansão aí da produção do café. Ela começa no litoral, Vale do Paraíba, ali mais marronzinho, tá? E aí ela começa a ir em direção ao oeste paulista, tá? Então, nós temos o avanço ali na região sudeste, principalmente São Paulo, o avanço na plantação do café. Então, além do café, o Brasil exportava outro gênero, conforme eu já falei, que o açúcar, o algodão, cacau, tabaco, couro, pele, borracha e assim por diante. Havia também a produção variada destinada ao mercado interno, lembrando que nem, claro, o café, a maior parte era produção externa, o açúcar também, mas havia um consumo interno. Lembrando que nesse período o Brasil já era um pouco mais urbanizado, então haviam cidades onde havia um trânsito de mercadorias, né, de comercial, e havia um mercado interno consumidor. Isso é bastante importante nós salientarmos aqui com vocês, tá bom? Muito bem. Aqui do outro lado ali que vocês estão observando, modernização no segundo reinado. Então, de um lado nós falamos de economia cafeeira, isso é agricultura. Vale do Paraíba se espalha ali para o oeste paulista, se torna o principal produto. Agora vamos falar um pouquinho de modernização no segundo reinado, né? Construção de ferrovias e depois também o início do desenvolvimento da indústria. Muito importante, a riqueza vindo do café, ela vai, né, favorecer muito aí o desenvolvimento do país, inclusive a própria industrialização. Preste atenção ali, ó, Tarifa Alves Branco, 1844. Se vocês lembram uma aula que nós fizemos, lá quando o Brasil, a família real veio para o Brasil, em 1810, nós tivemos lá o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, aonde os produtos ingleses pagavam lá 15% de tarifa, né, para seus produtos, né, entrando aqui no mercado brasileiro. A tarifa Alves Branco, ela vai mudar isso, porque como os produtos ingleses entravam aqui pagando poucos impostos, isso não favorecia o desenvolvimento de uma indústria nacional, local, né? O Brasil se tornava muito dependente de produtos manufaturados ingleses. Então, a tarifa Alves Branco, 1844, ela vai elevar os impostos, né, chegando até 30%, 40%, né, nos produtos ingleses. O que o governo queria com a tarifa Alves Branco? Frear um pouquinho essa enxurrada de produtos ingleses, né, que acabavam chegando no mercado brasileiro, e com isso favorecer, né, um surgimento de uma indústria nacional. Tanto é ali no quadro azul que vocês estão vendo, a indústria como de tecido, de chapéu, cerveja, né, iluminação de gás, né, começaram a surgir a indústria aqui dentro do país, né, e muito se deve a essa tarifa Alves Branco, onde o Brasil começa a tentar buscar uma autonomia, um desenvolvimento industrial. Lei Eusébio de Queiroz, bem importante essa lei Eusébio de Queiroz, tá, 1850, é uma lei que vai proibir o tráfico negreiro. Lembrando que esse século XIX, o Brasil no século XIX, era um país enorme, um país rural, um país pobre e um país escravista. Tá? Esse é o perfil do Brasil. Muitos escravos que vieram para cá, cerca de 8 milhões, alguns falam em 10 ou mais, né, 10 milhões de escravos que vieram para o Brasil, né, e vão sustentar a economia durante muito tempo, quase 4 séculos. E agora aqui nós temos uma pressão, principalmente da Inglaterra, né, que vai fazer com que o Brasil, né, crie essa chamada Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que vai proibir o tráfico negreiro, tá? Isso é muito importante, né, proibição. Esse dinheiro que muitos usavam para buscar escravos, né, acabou sendo usado aqui no mercado interno também. Então, olha só, nós temos aqui a tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, riquezas vindo do café, temos aí o desenvolvimento da indústria, principalmente na área de tecido, chapéu, cervejaria, né, cerveja, iluminação de gás, companhia de seguro, nós temos também o surgimento
ferrovias, né, que são bastante importantes nesse período aí também, e assim por diante, né? Temos exemplos de ferrovia da Bahia a Guanabara, né, Petrópolis, a estrada de ferro Dom Pedro II, que vai ser a chamada Central do Brasil, e assim por diante. Então, o Brasil começa, se vocês forem observar aqui, na segunda metade do século XIX, o Brasil começa a desenvolver. A sua agricultura sempre foi forte, mas começa a desenvolver também um pouco aí a sua indústria. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho, não vou me delongar muito nessa aula, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Nós temos aí o fim pelo tráfico internacional de africanos escravizados. A escravidão, se sabe que sempre foi um problema, infelizmente, né? O Brasil tem um histórico ruim, né? Que é a escravidão. O Brasil, por muito tempo, dependeu desse tipo de mão de obra, né? E o Brasil foi um dos países que mais demorou para extinguir ou para colocar um fim na escravidão. Mas vamos entender, por um lado tem pressões inglesas, né? A Inglaterra vai ser a principal nação que vai pressionar o Brasil à abolição. Então, assim, após lucrar, a Inglaterra lucrou muito com o tráfico de escravos em séculos XVI, XVII e assim por diante, mas agora ela muda de posição. A Inglaterra, ela muda de posição e ela começa a pressionar aqui o Brasil e na América pelo fim da escravidão, pelo fim do tráfico negreiro, etc. e tal. E existem alguns motivos. Como é que a gente pode explicar isso, essa mudança de posição na Inglaterra? Tá, nós temos aqui três motivos, né? O primeiro ali é que a Inglaterra passava por uma revolução industrial, tá? Uma revolução industrial, século XVIII, nós já estudamos isso. Bom, como é que ela ia vender para o Brasil se escravo aqui no Brasil não tinha dinheiro, não tinha salário? Como é que eu vou vender, né, para um país onde os senhores de escravo gastam seu dinheiro comprando escravo e os escravos que trabalham não recebem nada? Não recebem dinheiro. Então, a Inglaterra não seria interessante, né? Para um país que está vivendo uma revolução industrial, que está vendendo para o mundo os seus produtos, o que ele precisa? De um mercado interno. E um mercado interno consumidor, que trabalhe, que tenha salário, que possa comprar os seus produtos. Segundo, né, com o fim do tráfico, ali o dinheiro que os proprietários brasileiros gastariam na compra de escravos, gastariam comprando os produtos manufaturados ingleses. E terceiro, parte da população e dos políticos ingleses haviam aderido às ideias iluministas, né, que se opunham à escravidão. Inclusive, igrejas dentro da própria Inglaterra, ali no início do século XIX, pressionaram bastante, houve muita pressão, né, de grupos pelo fim da escravidão. Inclusive, até boicotes a produtos na Inglaterra que eram oriundos de trabalho escravo, né, de origem, né, de trabalho escravo. Então, assim, mas existe um interesse econômico, né, não sei se isso ficou bem claro para vocês, a Inglaterra, né, a explicação econômica é que não tinha interesse na manutenção que o Brasil mantivesse a escravidão aqui, porque como que eles venderiam seus produtos, né, sendo que o Brasil, a maior parte da sua população, formada por escravos que não recebem salário, que não podem comprar absolutamente nada. Então, aqui, sim, pode perguntar. Que ano que terminou a escravidão aqui no Brasil? Em 1888? 88. Tá? Em 88. Ela começa no início do século XVI, né, final do século XVI, desculpa, e ela vai até 1888, tá bom? Aí ocorre a abolição da escravidão no Brasil, mas praticamente todo o século XIX nós temos aí escravidão. Respondido? Então, vamos continuando aqui, ó. 1827, a Inglaterra exige o fim do tráfico, né, para reconhecer a independência do Brasil. 1831, a lei brasileira declara ilegal o comércio de escravos, né, africanos, né, vindo para o Brasil. 1831 se torna uma letra morta. O que é uma letra morta? É uma lei que não valia para nada, né? Apesar de que, vamos dizer assim, era ilegal comercializar o tráfico atlântico de escravos, mas se torna uma letra morta porque acontece a compra, o tráfico igual, né? Vamos dizer assim, aquela lei para inglês ver. Né? No Brasil tem muito isso, né? Existem leis que muitas vezes não funcionam na prática, a gente sabe disso, né? Tem lei que é bonita no papel, mas que na prática não funciona. Então, a Inglaterra, em 1844, ela vai exigir a renovação do Acordo de 27, né, pelo fim do tráfico de escravos. O que é o tráfico de escravos? Os comerciantes iam até a África, buscavam escravos lá e traziam e vendiam aqui para senhores de engenho, para donos de engenhos aqui no Brasil que utilizavam essa mão de obra como escravos, na condição de escravos, tá? Ali, em 1850, nós temos a chamada Lei das Terras, né? A Lei das Terras, ela colocava o seguinte, assim, que toda a terra, ela deveria ser comprada, ela não podia ser doada e nem
que alguém tomasse posse, chamados posseiros. Então, toda a terra no Brasil ela deveria ser comprada. Então, isso, de certa forma, favoreceu apenas os que tinham dinheiro, né? A pessoa que tem dinheiro para comprar terra poderia ter terra. A pessoa que achava uma terra lá devoluta, sem dono, ela não poderia se apossar daquela terra, porque essa terra, teoricamente ou legalmente falando, pertencia à União, pertencia ao país. Então, 1805 a gente já falou, né? Eusébio de Queiroz. Aqui, ó, 1845, nós temos a Inglaterra declara uma lei, ou cria uma lei chamada Bill Aberdeen, né? O Aberdeen. Essa lei foi criada aqui, essa lei foi bem interessante. Ela, inclusive, não só dava à Inglaterra a prerrogativa de prender os navios ingleses, como também de abater, os navios negreiros, né? Por exemplo, se a marinha inglesa presenciasse um navio traficando escravos, ela podia abater, ela podia afundar esse navio, ou mesmo prender, né, os responsáveis e levar para a Inglaterra para julgá-los na Inglaterra. Então, essa lei era uma lei de abate, né? Ou seja, a Inglaterra falou, a partir de agora, 1845, se a marinha inglesa pegar algum navio traficando escravo, o navio será afundado, né, e os responsáveis, né, se caso sobrevivam, vão ser levados para a Inglaterra para serem julgados na Inglaterra. Então, aumenta a pressão aí da Inglaterra pelo fim do tráfico. Mas eu quero que vocês observem aquele quadrinho ali, ó, reação dos donos escravizados após a Bill Aberdeen. Vocês olhando aquele gráfico, vocês podem dizer para mim que depois dessa lei que a Inglaterra endureceu aí contra o tráfico de escravos, aumentou ou diminuiu o tráfico? O que vocês dizem para mim, olhando para aquela tabela que está do lado ali? Aumentou? Aumentou? Sim, aumentou. Fato, né? Olha só, 1845, a lei Bill Aberdeen, né, que vai autorizar o abate, a prisão de navios, né, que fazem esse tráfico negreiro, e nós vamos ter um aumento ali, de 19 mil para 50 mil, e aí vai aumentando cada vez mais, né? Muita gente começa a correr atrás porque é uma necessidade de mão de obra, né? Ou seja, é uma lei, né, que não é respeitada, infelizmente, uma lei que não é respeitada. Então, nós temos um aumento. Aumento do tráfico interprovincial. Então, o escravo se tornou, a expressão que eles usavam na época, tá? Não é o que eu estou dizendo, eles usavam na época, peça, né? Não se dizia, eu tenho tantos escravos, se dizia, eu tenho tantas peças de escravo, né? Porque o escravo era considerado um objeto, qualquer coisa, né? Então, o cara que tinha pouco escravo, ele tinha que, um exemplo, um paulista ia até o Nordeste para comprar escravo. Né, geralmente ia até o Nordeste ou outras regiões para comprar escravo, porque tinha necessidade de comprar esse escravo. Então, o preço do escravo acaba aumentando. Existe ali o surgimento do racismo, principalmente aí na segunda metade do século XIX, né, o racismo, inclusive uma ideologia, até poderia ter trazido para vocês, acabei esquecendo de trazer ali um quadro que mostra uma política de branqueamento da população. Na época começou a surgir aquela ideia, né, que deveria trazer europeus para o Brasil. Isso nós estamos falando do século XIX, metade do século XIX, trazê-los para o Brasil com o objetivo de branqueamento da população brasileira. Ou seja, eles entendiam o seguinte, que o Brasil, por ter muitos negros, escravos, o Brasil seria um país atrasado e nunca ia conseguir formar ou fazer uma civilização. Então, a solução para o Brasil, dentro dessa ideologia racista, seria trazer o máximo possível de europeus. A gente vai perceber que a partir da segunda metade do século XIX, 1860, 70, 80, começam a chegar no Brasil alemães, italianos, europeus, do modo geral, que começam a vir para o Brasil. Faz parte dessa política racista de branqueamento da população e uma tentativa de substituir, porque o escravo, né, começou a se tornar uma peça mais rara para eles, cara, e eles tentaram substituir aí a mão de obra dentro dessa concepção racista, tá? Eles entendiam, assim, que em 100 anos, no Brasil não existiria mais negros, nem mestiço, né? O Brasil seria uma população branca, seria uma espécie de salvação da população brasileira. Lembrando que a população brasileira, nessa época, majoritariamente era formada por negros, né? Pardos e assim por diante. Hoje, o Brasil, 50% da população no Brasil são negros e pardos. Tá? Então, a metade da população brasileira é formada por negros e pardos. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Lid. Vamos permitir rapidinho aqui. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Muito bem. Aqui, para a gente ir encerrando, né? A última parte do slide.
nós temos a chamada Guerra do Paraguai. Eu vou fazer aqui uma recomendação, tem no YouTube da History, um documentário que fala sobre a Guerra do Paraguai, inclusive pega historiador brasileiro, argentino, paraguaio, né, que vão fazer um debate sobre esse conflito, que foi o maior conflito militar bélico da América Latina. Tá? O Paraguai, como vocês estão vendo ali em amarelinho, né, o país do Paraguai, né, que vai se envolver numa guerra contra o Brasil, Uruguai e Argentina, né, que esses 3 países vão formar a chamada Tríplice Aliança. Basicamente, o que acontece nesse período? O Brasil intervém na política dessas nações, na Argentina, no Uruguai, inclusive um pouco antes da Guerra do Paraguai, que acontece em 1864 a 1870, nesse período aí. O Brasil havia invadido o Uruguai e deposto o presidente uruguaio e colocado um outro presidente, se não me engano o nome é Venâncio Flores, né? O Brasil era um país grande, poderoso, né, que intervia nessas políticas aqui. Agora, o que acontece com o Paraguai? Qual era o problema do Paraguai, né? O Paraguai era um país que tinha dificuldades no seu acesso ao mar, né? Como vocês podem perceber, o Paraguai não tem acesso ao mar. O acesso do Paraguai ao mar é pelo rio Paraná, né, que vai descendo, vocês podem observar ali, eles desciam, iam até ali, mais ou menos, né, descendo, até o porto da Argentina, né, o porto de Buenos Aires, ou seja, a produção do Paraguai, aquilo que o Paraguai comprava ou vendia, dependia da utilização do porto de Buenos Aires, aí na Argentina. Então, entra em cena um cara chamado Solano Lopes. Solano Lopes, inclusive para alguns historiadores, ele é um maluco, né? Um cara doido que iniciou uma guerra insana, né? Que praticamente destruiu o Paraguai, né? Aniquilou mais da metade da população paraguaia. Alguns chegam a dizer que 80% da população paraguaia morreu nessa guerra, né? Quando eles iniciaram esse conflito com o Brasil. Então, Solano Lopes, alguns dizem que ele vai entrar nessa guerra porque ele tinha medo, né, que o Brasil viesse intervir, como fez no Uruguai, né, depondo ele, ou tirando ele do poder, e também devido a esse bloqueio, né, que o Brasil fazia, principalmente pelo rio Paraguai, né, o rio Paraná, desculpa, que daria a eles acesso ali à Bacia do Prata, ao oceano, né, onde eles poderiam comercializar com o mundo, comprar, vender, como qualquer outra nação faz. Então, esse Solano Lopes, alguns dizem que ele queria criar um grande Paraguai, né, e para isso ele tomaria ali uma região norte da Argentina, Uruguai, uma parte do Brasil, né, tendo saída para o mar, né, criar um grande Paraguai. E ele vai, né, iniciar uma guerra contra o Brasil, né, invadindo aquela região ali que vocês estão vendo, listradinho ali, onde fica o Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul. Ele vai invadir o Mato Grosso do Sul e vai invadir também o Rio Grande do Sul. Lembrando que, na época, o Paraguai tinha um exército grande, tá? O exército paraguai passava de 100 mil homens, enquanto que o Brasil tinha um exército aí... óbvio que não. Oi, desculpa, alguém fez alguma pergunta? Ok, então um exército de mais ou menos 100 mil homens. O Brasil tinha aí um exército aí de uns 10 mil homens, mais ou menos, um exército pequeno, tá? Se comparado ao exército paraguai. Então ele armou a população, né? Ele criou um exército forte no objetivo de conseguir um acesso ao mar. O objetivo dele era um acesso ao mar. Claro que os estudiosos paraguaios, né, cada um vai colocar uma posição, vai dizer que, por exemplo, os historiadores paraguaios vão dizer que esse Solano Lopes era um herói, né, um cara que defendeu o Paraguai, que queria um acesso ao mar, porque na época o Paraguai era uma potência, né, o Paraguai ia rivalizar com a Inglaterra, inclusive uma ideia que é rechaçada pelos historiadores aqui no Brasil, né, alguns falam assim, o Paraguai era muito desenvolvido na época, tinha indústria, tinha uma indústria forte e tal. Mas, na verdade, não é isso. Os historiadores já de hoje conseguem comprovar que o Paraguai não tinha uma indústria, assim, né, uma indústria forte, não era uma potência, né, não representava nenhuma ameaça, né, para o Brasil, para a Inglaterra, para qualquer outro país, né. Então, assim, a guerra é iniciada pelo Paraguai, né, por Solano Lopes, né, que vai invadir o Brasil, como eu disse, o Rio Grande do Sul e a região ali do Mato Grosso do Sul. Aí começa, então, esse conflito, né. Então, olha só, a liderança ali, a liderança política na região Platina, Brasil, queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia do Platina, que envolve o rio Paraná, Paraguai, né, e Uruguai, né, por fim, aos conflitos na região, na fronteira ali com o Paraguai, né, com o Paraguai. A Argentina desejava consolidar o seu Estado nacional, né,
a Argentina impedindo suas fronteiras entre os rios correntes que separavam e formaram países independentes. Ou seja, a Argentina tinha receio que o norte ali se tornasse independente ou aderisse ali às ideias de Solano Lopes. E o Paraguai, governado por Solano Lopes, desejava tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar. Então, mais ou menos isso, tá? As consequências, as principais batalhas, embora não está colocado aqui, vocês podem dar uma estudada, nós temos a Batalha do Riachuelo, né, que acontece, se não me engano, no Rio Paraná. Essa batalha é uma batalha que envolve a Marinha Brasileira e a Marinha Paraguaia, né? O Brasil foi pego de surpresa, né, e conseguiu ter uma vitória ali muito grande contra o Paraguai, né? Eles conseguem, mesmo sendo tomados de surpresa, o Brasil vence essa batalha, uma batalha bem sangrenta, morre mais de 300 paraguaios e cerca de 100 soldados brasileiros. Nós temos também uma outra batalha chamada Batalha do Tuiuti, né, que é uma batalha que eu acho que vocês conseguem ver no mapa ali, Tuiuti, né? Essa batalha foi uma batalha muito sangrenta, né? Segundo os historiadores, morreu mais de 13 mil paraguaios nessa batalha, tá? Cerca aí de 4 mil homens entre brasileiros e argentinos. O Brasil, então, primeiro tem a invasão paraguaia, no primeiro momento, e nessa invasão paraguaia foi muito violenta, tá? A invasão do Paraguai nessas regiões brasileiras foi muito violenta, com morte, estupro de mulheres, morte de inocentes, né? Foi bastante cruel, tá? Foi uma invasão bastante cruel, mas o Brasil, quando invadiu o Paraguai, também foi bastante cruel, né? Nós temos aí essa batalha do Tuiuti, cerca de 13 mil soldados paraguaios foram derrotados, né? Foram mortos, né? Tentaram fazer uma emboscada, mas acabaram perdendo a guerra, perdendo o conflito. Então, muita gente morreu no Paraguai. Essa batalha, ela vitimou mais de 200 mil paraguaios, tá? Ou seja, quase mais da metade da população paraguaia morreu nessa guerra. Inclusive, nos últimos momentos, na última fase da guerra, o Paraguai, o Solano Lopes, usou crianças e mulheres na guerra. Ele armou crianças de 11, 12 anos de idade, né, e colocou para guerrear contra soldados brasileiros. E os soldados brasileiros acabaram, né, agindo, né, como qualquer outro soldado, né, numa guerra, né, acabaram agindo com violência e mataram muitas mulheres, muitas crianças. Tanto é que o Paraguai, nesse período aí, a população paraguaia até hoje, ela tem os reflexos dessa guerra, até hoje é possível perceber no Paraguai. Inclusive, existe um ressentimento no povo paraguaio por conta dessa guerra, né? Porque foi uma guerra que, hoje, se o Paraguai é um dos países, hoje está se recuperando, mas um dos países mais pobres aqui da América do Sul, ocorreu por conta desse conflito, dessa guerra, em que o Solano Lopes acabou colocando o Paraguai, né, o Brasil, na época, então, governado por Dom Pedro II, né, no último momento dessa guerra, já era um objetivo mais de vingança, né, já tinha esse objetivo de vingança, e nós temos um saldo bastante negativo. Negativo para o Paraguai, que perdeu a guerra, mas um saldo muito negativo também para o Brasil, que acabou se endividando muito com essa guerra. Eu paro aqui e abro, então, para vocês fazerem algumas perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Alguém quer perguntar? Fica à vontade. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? O professor, Sim. se não me engano, ano passado, na Santos Tomazelli, a gente viu no 8º ano, a gente viu um documentário sobre isso, da Guerra do Paraguai, né? Foi esse documentário que eu passei. É da History. É muito bom, é uns 40 minutos, 45 minutos, acho que mas bem rápido e, assim, muito objetivo, mostra ali os historiadores brasileiros, Paraguai, inclusive isso é considerado um genocídio, né? Essa guerra contra o Paraguai é considerada um genocídio, que, como eu disse, exterminou aí cerca de 80% da população paraguaia, né? Matou milhares de crianças, mulheres, né? Foi uma guerra bastante cruel, né, e que acabou com a vitória do Brasil, uma vitória que não foi vitória, né, porque acabou gerando um prejuízo enorme aí para a população, né, para o governo brasileiro e também para a população. Inclusive, um outro ponto bem importante de colocar aqui é que ali começou a campanha Voluntários da Pátria. Até hoje o Exército coloca lá Voluntários da Pátria, alguém quer se alistar, né, para o Exército. Essa campanha começou ali. E muitas pessoas, ou muitos soldados brasileiros que guerrearam, eram escravos, libertos, pessoas que eram forçadas a ir para a guerra, porque o Brasil não tinha um exército assim formado. Por exemplo, uma pessoa branca que não queria ir para a guerra mandava o escravo,
né, para guerrear por si. Então, muitos que foram para a guerra não foram nem por conta própria, nem porque não foram porque eram voluntários da pátria, foram porque eram obrigados a entrar na guerra. E, como eu disse, a maioria deles ex-escravos, libertos, né, que acabavam sendo forçados a entrar nesse confronto, nesse conflito. O Brasil não tinha experiência militar, né, foi principalmente o Duque de Caxias, que é considerado aí, né, o maior estrategista militar do Brasil, aí, todos os tempos da história do Brasil. Ele teve que treinar um exército em plena guerra. Ele teve que treinar militares em plena guerra. Então, o Brasil teve muitos prejuízos financeiros, perdeu muitos homens, e muitos que guerrearam, entraram nessa guerra, e geralmente as populações que estão envolvidas, né, as pessoas que estão envolvidas na guerra, não tem nada a ver com o problema dos governantes, né, acabam se envolvendo, se matando, e como eu disse, essa guerra do Paraguai é considerada um genocídio, né, porque exterminou aí praticamente uma população toda aí, mais de 200 mil pessoas aí, é muita gente, né? E o Brasil acabou conquistando muito território, né? Principalmente o território ali fronteiriço, o Brasil acabou anexando aí, e o Paraguai perdeu terra, perdeu população, e até hoje sofre os reflexos dessa guerra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas tudo isso começou quando o Paraguai queria ter acesso ao mar? Isso, o principal problema do Paraguai, Sara, era o acesso ao mar. Né? Como você pode observar no mapa aqui, não tem, né? Então, olha só, nós temos o Rio Paraná, né? Essa bacia chamada Bacia do Prata, né? Com o Rio Uruguai, eles escoavam a produção pelo rio, porém, esse rio estava bloqueado, né, pela Marinha Brasileira, que havia bloqueado aqui. Então, como que eles vão comprar ou vender para fora seus produtos? Eles estavam... Solano Lopes teria tentado conversar com o Dom Pedro II, tentado resolver o problema, mas não teria tido êxito, né? E aí... Sim, mas por que o Paraguai queria ter o acesso ao mar? Porque para o comércio, você imagina, Sara, é um país que precisa importar, comprar, é um país que precisa vender também, qualquer país compra e vende, exporta ou importa, e ele precisava de acesso ao mar. Então, assim, o Paraguai, né, na época, estava se desenvolvendo, tá? Não era uma potência, como alguns dizem, mas estava se desenvolvendo. Por exemplo, o Paraguai foi o primeiro país a ter uma linha férrea. Foi o primeiro país a ter um telégrafo. Né? Então, era um país que estava se desenvolvendo. Então, eles queriam uma saída para o mar. Solano Lopes, né? É difícil, porque uma guerra, principalmente nessa guerra, não dá para dizer que tem um certo, né? Como diz um historiador, numa guerra, o primeiro que morre é a verdade, né? A primeira coisa que morre é a verdade, cada um conta uma versão. Mas o que dá para a gente perceber é que existia aqui interesses econômicos. Né? O Paraguai queria um acesso ao mar, né, para escoar produtos, para comprar produtos. O Brasil queria o controle, ali, principalmente do Rio Paraná, nessa bacia do Prata, né, principalmente para escoar sua produção ali do Mato Grosso do Sul, né, aquela região ali também. Né? Então, assim, existe interesse. A Argentina tinha interesse de não perder aquela região ali norte, né, para o Paraguai, né, uma região... lembrando que na época a Argentina, a gente fala assim, a gente nem imagina um país, uma unidade, mas hoje existe esse sentimento argentino, né, ou brasileiro, mas na época não existia, porque as populações eram muito divididas, então não havia um sentimento de unidade nacional, de identidade nacional. Então, cada país tinha lá os seus interesses ao entrar na guerra, tá? Então, é considerado o maior conflito bélico da América Latina. Aí é considerado também um grande genocídio aí, né? Mais alguma pergunta? Ô, professor, esse tal de Duque de Caxias ali, ele ganhou uma cidade em homenagem, né? Só não lembro que estado. Parece-me que tem, tá? Não tenho certeza, mas esse nome Caxias, ou Duque de Caxias, é muito... Sim, tem uma cidade com esse nome, Duque de Caxias. Eu não sei se é no Rio de Janeiro, São Paulo, mas tem. Mas o Duque de Caxias ele é considerado como se fosse um patrono do Exército, das Forças Armadas, né? Ele foi considerado o maior militar, né, brasileiro, né? O cara que estruturou o Exército, né? Então, o Exército, ele vai se formar nesse contexto aí. Lembrando que o Brasil tinha uma Guarda Nacional nesse tempo. Né? A Guarda Nacional que era local, cada cidade, cada região formava a sua guarda. Tinha lá o coronel, né? O Brasil não tinha um exército treinado, formado, né? Então, o Brasil foi pego meio que de surpresa. Essa invasão, né? Solano Lopes, quando invade ali, aquela região de Corumbá, ali no Mato Grosso do Sul,
né, ele não encontra dificuldade nenhuma. O Uruguaiana, ali no Rio Grande do Sul, ele invade a população, as populações fogem, eles correm, né, porque um exército que vem preparado, eles não existe resistência nenhuma. Então, o Brasil vai ter que se armar, é uma guerra longa, demorou bastante tempo, só para vocês terem uma ideia, é uma guerra que eles pensavam que duraria pouco, mas vai de 64 a 70, né? São aí 6 anos de guerra, 6 anos de confronto, é muito tempo, né? Isso esgota recurso, muita gente que morre, né? Então, de certa forma, até a Inglaterra tentou apaziguar, tentou um acordo, né? Outros países tentaram intervir, os próprios Estados Unidos, né, tentaram um acordo, mas a verdade é o seguinte, alguns dizem que Dom Pedro II queria a cabeça de Solano Lopes, queria vingança, né, depois do que ocorreu aqui na invasão, ele queria vingança, né, ele queria matar Solano Lopes, ele só parou, né, tanto é que o Duque de Caxias, quando ele conquista a cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, ele volta embora, que não vê mais sentido na guerra. E os paraguaios, uma coisa bem interessante, porque eles lutavam até a morte, os paraguaios não se rendiam, crianças, mulheres, aí o próprio Duque de Caxias falou, olha, se quiser acabar a guerra da forma como o Dom Pedro está falando, tem que matar até o Paraguai que está no ventre da mãe dele, né? Porque, ou seja, os paraguaios, enquanto eles estão ali, eles estão brigando, estão guerreando, mas a guerra já não fazia mais sentido, porque o Brasil já havia vencido a guerra, mas o Brasil ainda... Depois da desistência, do retorno do Duque de Caxias, o Dom Pedro vai mandar o Condier, né, que é um parente dele, para continuar a guerra, perseguindo, buscando o Solano Lopes. Enquanto não achar o Solano Lopes e não matar, ele não ia sossegar. Como, de fato, ele acaba encontrando o Solano Lopes e matando, né, matando o Solano Lopes. Aí acabou a guerra. Mas, assim, gente, morreu muitas pessoas inocentes, muita criança, muitas mulheres. O Exército Brasileiro cometeu muitas atrocidades lá no Paraguai. Tanto é, como eu disse para vocês, existe um ressentimento do povo paraguaio em relação a isso, tá? Do que foi a guerra. Então, mas as batalhas mais importantes ali para vocês entenderem é a Batalha do Riachuelo, que acontece no Rio Paraná, a Batalha de Tuiuti, que é a mais sangrenta de todas, né? E também a Batalha de Humaitá, uma fortaleza ali próximo de Assunção, uma fortaleza que o Brasil havia construído há um tempo atrás e que acabou o Brasil se tornando um ponto de resistência contra o Brasil nesse período aí. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu voltar, então, aqui. Essa aqui é a minha pequena que estava assistindo, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Nossa, tem gente querendo entrar agora. Está acabando a aula. Pessoal, alguma dúvida? Agora eu deixo com vocês. Alguma pergunta? Ficou bem explicado? Ficou claro? Ficou. Deu para entender um panorama geral desse período aí? Eu. Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Agora são 18 horas. Nossa, quase uma hora. Quando você vai postar esse vídeo no YouTube? Provavelmente hoje ou amanhã, tá? Eu baixo ele certinho e depois eu faço a postagem dele. Aí eu até gostaria que vocês pegassem, anotassem no caderno os PowerPoint que eu fui passando, né? Porque isso aí é o resumo do resumo, tá? É o resumo do resumo. Então, na aula de hoje a gente viu a parte política, conservadores e liberais, disputa. A gente viu a economia, principalmente a economia do café, o início da industrialização no Brasil. A gente viu também aí as pressões pelo fim da escravidão, as leis como Eusébio de Queiroz, não entramos nas outras leis, né, porque não é aula para hoje, né? As pressões pela abolição. A gente viu a Guerra do Paraguai, né, os confrontos, né, que ocorreram ali, intervencionismo, principalmente de Dom Pedro II. Então, a gente viu mais ou menos um panorama geral, não dá para a gente ficar falando muito, é porque nós ficaríamos aqui muito tempo. Podemos encerrar a aula aqui? Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade, então a gente encerra. Aí depois, quando acabou o segundo reinado de Dom Pedro II, que foi em 1889, aí o Brasil não foi mais governado por reis e príncipes, ou ainda assim continuou? O Brasil vai ser governado por presidente, vai entrar um regime que nós chamamos de república, né? Vai ter a proclamação da república, 89, o Brasil passa a ser uma república federativa e presidencialista, tá? Dividida, os estados, as províncias vão se chamar estados,
né, o poder político passa a ser do presidente, que é eleito para um mandato de 4 anos, né, o poder é dividido em executivo, legislativo e judiciário, a extinção do poder moderador não vai existir mais, né, vai ter eleições, né, para presidente, né, para presidente de províncias, inclusive para presidente de estado, governadores de estado. Então, muda o regime completamente, tá? Daí, ai meu Deus. Aí quem foi o primeiro presidente do Brasil? O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Depois tem o Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, e assim vai. Mas esse é um assunto para uma próxima aula, a gente vai abordar isso, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade. A gente só fez uma apanhada geral para vocês entenderem um pouquinho aí o século XIX, tá? Mas a gente vai entrar nas leis abolicionistas, na luta pela abolição, etc. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Só a Sara quis perguntar? Sim. Ok? Então, estou interrompendo aqui. Muito bem. Aqui tem uma charge que eu trouxe para vocês. Um pouquinho desse imperador e